Olá a todos, meu nome é Wallace e no vídeo de hoje estaremos apresentando um trabalho referente à disciplina de Máquinas Térmicas do 8º módulo do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Este trabalho tem por objetivo agregar os conhecimentos obtidos ao longo da disciplina de Máquinas Térmicas e acrescentar mais conhecimento a todos. O título do nosso trabalho é Gerenciamento térmico de geradores termoelétricos para a recuperação de energia residual. Aqui temos o título original do artigo e os seus autores. Neste link temos disponível o artigo, caso vocês queiram consultar, assim como também temos a referência no final desta apresentação. Então, daremos início a esta apresentação. Para qualquer máquina térmica, as leis da termodinâmica impõem restrições fundamentais à quantidade de energia útil que pode ser extraída, levando à rejeição de grandes quantidades de calor para o ambiente. A recuperação dessa energia é uma forma valiosa de economizar recursos e diminuir os danos ao meio ambiente. Os materiais termoelétricos, geralmente empregados na forma de dispositivos de estado sólidos chamados módulos termoelétricos, convertem gradientes de temperatura fornecidos por qualquer par de fonte de calor e dissipador de calor diretamente em energia elétrica através de um fenômeno chamado de efeito Seebeck, que é uma forma de efeito termoelétrico, e é o qual estaremos abordando durante esta apresentação. Módulos termoelétricos. Então, a vantagem desses módulos termoelétricos é conversão direta de energia térmica em energia elétrica, sem a necessidade de geração intermediária com alternadores eletromecânicos. Isso faz com que não haja peças móveis, resultando em dispositivos de baixa manutenção, sem custos extras e com uma longa vida útil. Já a desvantagem é a dificuldade de desenvolver materiais termoelétricos com uma boa combinação de propriedades físicas, limitam o desempenho desses dispositivos e levam a baixa eficiência, que é o principal desafio hoje nessa área de estudo de módulos termoelétricos. Como aumentar essa eficiência? O objetivo do trabalho foi sintetizar os conhecimentos sobre a recuperação de energia de resíduos com geradores termoelétricos, aos quais chamamos de TEGs, do ponto de vista da gestão térmica e definir os principais desafios e melhores práticas no projeto de tais dispositivos. Aqui na imagem temos algumas das aplicações dessas tags, né? Algumas das que foram as principais aplicações no início, né? Que é a indústria aeroespacial. Aqui esses tags estiveram presentes em missões muito famosas, né? E ainda estão, como por exemplo aqui nesta primeira imagem, que é o Curiosity, né? Que é o robô que está explorando Marte, em funcionamento até hoje. Algumas sondas também esteve presente na missão Apollo, missão Galileu, missão Vikings, e é um dispositivo, é um sistema muito seguro e confiável, né? Geralmente, eles são utilizados, a energia térmica que é fornecida para esses módulos é proveniente de energia nuclear. Então, existe um tipo especial de gerador termoelétrico, aos quais chamamos de geradores de radioisótopos, certo? Que fornecem a energia térmica que esses dispositivos converterão em energia elétrica. Atualmente, o calor fornecido pela combustão de gás natural, butano ou propano, é utilizado como fonte de calor para geradores termoelétricos em gasodutos, plataformas offshores e em locais remotos. Agora estarei falando sobre os princípios de funcionamento dos materiais termoelétricos. Aqui na imagem temos a representação de um módulo termoelétrico. Essa face de cima é a face que estará em contato
com o fluxo de calor e terá a maior temperatura. A parte de baixo terá a menor temperatura. Cada cor diferente dessas, esse verde e esse rosa, representam dois materiais semicondutores distintos que estarão unidos. E cada par desse forma o que chamamos de termopares. Então teremos vários termopares unidos em série. E justamente a diferença de temperatura na junção desses dois termopares, na parte de cima e na parte de baixo, é o que vai gerar a energia elétrica através do efeito Seebeck. O efeito Seebeck consiste na produção de energia elétrica em circuito composto por materiais semicondutores submetidos a diferenças de temperaturas. A diferença de temperatura causa um fluxo de elétrons nos condutores. Esse fluxo vai do material mais quente para o mais frio, criando-se assim uma diferença de potencial. A amplitude dessa diferença de potencial está relacionada com o tipo do material dos condutores aplicados e principalmente com a diferença de temperatura entre os materiais. Quanto maior a diferença de temperatura, maior será a energia elétrica gerada, como eu já expliquei anteriormente. Aqui temos essa representação que sintetiza tudo o que eu disse. Dois materiais distintos, aqui o ponto onde eles se unem e as diferentes temperaturas. Agora estarei falando sobre avaliação de projetos de tags. O principal desafio de um gerador termoelétrico para a recuperação de energia residual é garantir que a energia elétrica obtida a partir do fluxo de calor residual através dos materiais termoelétricos seja maior do que as possíveis perdas de energia, como perdas de bombeamento, por exemplo, causadas pela implementação do sistema, levando a uma economia geral de energia. Essa energia pode ser potencializada por um trocador de calor. Esse trocador de calor serve para diminuir a temperatura do lado frio e aumentar a diferença de temperatura, que, como eu já expliquei, gera uma maior energia elétrica. Fatores importantes. Alguns fatores são importantes e devem ser estudados para um projeto de módulo termoelétrico, como o estudo da fonte de calor, a avaliação do trocador de calor, a avaliação do caminho da transferência de calor, a eficiência da conversão de calor que realmente chega aos termopares e eficiência global do sistema. Existem muitos cálculos fundamentados que podem ser realizados para se fazer essas avaliações, porém não iremos entrar em detalhes nesse trabalho para que ele não fique muito extenso, mas vocês podem consultar a referência deste artigo. Olá, eu sou Marcelo. Eu vou falar um pouco sobre o projeto de geradores termoelétricos para a recuperação da energia residual. Bom, o projeto de trocadores de calor para a recuperação ele tem alguns objetivos diferentes de trocadores comuns. Enquanto os trocadores de calor comuns são normalmente utilizados para ter uma boa transferência de calor entre a parte quente para o fluido que vai ser resfriado, independente de percas que possam acontecer no meio desse processo, porque normalmente se busca a máxima refrigeração dessa superfície. Quando a gente fala de um trocador de recuperação, é importante maximizar a temperatura que a gente vai ter do lado quente nos modos termoelétricos e minimizar ao máximo as perdas parasitárias desse sistema para conseguir sempre a maior temperatura na superfície dos nossos termopares. Na maioria desses casos, o calor residual a gente vai ser extraído de fluidos, normalmente ar, gás ou água e outros óleos quentes. Devido à resistência térmica das camadas limites convectivas, apenas parte dessa temperatura vai ser de fato transferida no material termoelétrico, o que acaba limitando a saída máxima de potência que a gente vai ter nos nossos termopares. Devido a isso, o trocador de calor ele é a parte mais crítica do nosso dispositivo, porque é ele que vai estar diretamente influenciando a capacidade de realmente trocar e converter essa energia térmica residual. Por isso é importante a gente sempre conseguir ter um bom equilíbrio entre a quantidade de calor que a gente vai querer de fato transmitir e a queda de pressão que a gente pode conseguir admitir dentro do nosso sistema. Aqui a gente vai trazer alguns gráficos,
onde a gente tem diferentes tipos de superfície, de trocadores de calor com partes paralelas, inclinadas, estruturas serrilhadas. E aqui, em relação à quantidade de calor que elas podem ter transmitido, a gente tem, cada um delas tem um potencial diferente de transferência de calor. Porém, além disso, a gente também tem a perda de pressão que cada sistema desse gera no nosso fluido. Então, a gente sabe que em muitos casos, por mais que a gente tenha aqui uma boa transferência de calor, a queda de pressão também é muito grande. E em muitos casos não é desejado, porque como nós sabemos, a queda de fluido pode trazer mudança, a queda de pressão pode trazer mudanças drásticas no comportamento do nosso fluido. Bom, quando a gente fala, né, das formas de trocadores de calor, no geral elas precisam seguir essas características, né, que é ter uma boa área de superfície para conseguir fazer essa transferência para os nossos módulos termoelétricos. A gente precisa, né, aumentar a temperatura do lado quente. Como eu falei, a gente precisa ter um delta máximo de temperatura, então a gente não basta ter uma boa taxa de transferência, mas a gente precisa que a máxima temperatura seja atingida na superfície dos nossos termopares, para que a gente consiga, né, ter um bom gradiente e conseguir fazer que o sistema funcione de maneira mais eficiente, permitindo uma potência máxima maior. É lógico, a gente também precisa reduzir as perdas para o ambiente, porque diferente de um trocador comum, a gente não quer simplesmente resfriar um fluido, mas a gente quer recuperar essa energia, então a gente não pode perder isso para o ambiente. E também perder as perdas parasitárias, né? Muitas vezes o nosso trocador está em algum ambiente exposto e o próprio sistema de fixação ou algum fluido externo a ele, por exemplo, o ar que está passando sobre o trocador, pode fazer com que a gente perca muita energia de forma parasita, o que também não é desejado para o nosso sistema de trocador. Aqui algumas formas que a gente tem de trocadores. Aqui temos um exemplo de trocador plano. Aqui ele está aberto. A gente consegue ver a parte quente do fluido aqui entrando e saindo já mais resfriado. Aqui a gente tem normalmente trocando calor com algum fluido frio. Aqui é onde fica a superfície dos nossos termopares. Aqui a gente consegue ter uma ideia bacana de como ocorre nessa troca de calor num trocador plano. Como efeito de comparação, eu também trouxe aqui um trocador hexagonal. Via de regra, ele tem aqui um volume um pouquinho maior, mas ele tem uma eficiência, né, comparada com um trocador plano maior, porque a área de contato, né, dos termopares aqui, ele acaba sendo maior e com isso o sistema todo ele tem uma melhor eficiência. Bom, aqui mostrando para vocês algumas geometrias diferentes internas dos trocadores de calor. Aqui a gente consegue perceber que para cada tipo de geometria, o fluido ele vai acabar escoando, né, de uma maneira diferente, fazendo com que ele tenha maior ou menor troca de calor com as superfícies. Obviamente, aqui, né, no modelo paralelo, o fluido ele vai escoer sem nenhuma resistência, fazendo com que a troca térmica seja menor em comparação com esses arranjos aqui que são desorganizados e fazem com que o fluido acabe colidindo com essas paredes de maneira mais desorganizada, tendo um maior arrasto, né, nesse processo de fluidez. E com isso aqui a troca térmica acaba sendo maior do que na disposição paralela. Porém, a gente também tem uma maior perda de pressão aqui nesse processo. E como a gente sabe, muitas vezes isso não é desejado. Aqui em relação à possibilidade, né, de aplicação de trocadores de calor na indústria, a gente consegue ver aqui na parte azul do gráfico, que é o total de energia é, produzido, consumido por essas indústrias químicas, petroleiras, produção de aço. E na parte vermelha a gente consegue ver que é a quantidade de energia que é perdida, né, por essas indústrias. Então a gente consegue ver que ainda tem muita possibilidade de recuperação dessa energia térmica que é perdida durante esse processo. Além das principais possibilidades, a gente tem outras oportunidades de implementação de trocadores de calor, né? Tanto na parte automobilística, recuperação do calor corporal. Aqui a gente tem um forno rotativo da indústria de produção de cimento e aqui na exaustão, né, de gases de navios. Bom, concluindo, né, a gente tem aqui os prós
dos trocadores, que eles conseguem fazer essa transformação direta de energia elétrica. Não é um sistema que tem peças móveis, ou seja, ele tem uma boa confiabilidade, dificilmente vai apresentar falhas ou grandes manutenções, são dispositivos compactos. Em relação aos contras, eles não têm grande eficiência nessa conversão térmica, ou seja, não vão conseguir fazer a conversão com todo o calor, né, mas a gente consegue recuperar boa parte dele, e é um sistema que precisa de resfriamento. Aqui do lado a gente tem essa parte de prós e contra mais expandida, né, para diferentes setores, automotivos, navais e de aeronáuticos. Bom, era isso que a gente tinha que apresentar. Muito obrigado. Se tiver dúvida ou pergunta, estamos à disposição.